Imagine um mar revolto, ondas gigantes quebrando com violência, o vento uivando, e um pequeno barco à deriva. Os tripulantes gritam, o medo domina, e a escuridão parece engolir tudo. George Whitefield, com a voz que ecoou pelos campos da Inglaterra e das colônias americanas, declarou certa vez, a fé verdadeira é aquela que permanece firme, mesmo quando o mundo inteiro desaba ao seu redor. Essas palavras atravessam os séculos e chegam até nós como um clarim de guerra. O tema que nos reúne hoje não é apenas uma reflexão teológica. É uma urgência vital. Vivemos numa geração que, muitas vezes, confunde religiosidade com fé sólida, e conforto espiritual com segurança eterna. Mas, como alertou o apóstolo Paulo, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3, 11. O que está em jogo não é uma teoria abstrata. É a nossa própria sobrevivência espiritual. Quando a tempestade chega, e ela sempre chega, será que ficaremos de pé ou seremos varridos como folhas secas? Mas a fé em um grande Salvador. E aqui está a questão central: onde está a sua fé hoje? No saldo da sua conta bancária? Na estabilidade do seu emprego? Ou no Senhor que prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos? Se a sua fé não for sólida, a crise a exporá. Se for superficial, a pressão a destruirá. Mas se estiver firmada na rocha, nada poderá abalá-la. Este é o momento de decidir. Vamos viver dominados pelo medo ou ancorados na certeza inabalável da presença de Deus? Porque, como disse Whitefield, se a sua fé não pode suportar o fogo da provação, ela não é a fé que salva. Olhe ao redor e você verá um cenário que, para quem tem olhos espirituais, não é surpresa, mas deveria ser motivo de profunda preocupação. Igrejas lotadas aos domingos, cultos repletos de música, eventos e programas. Mas, quando a semana começa, ele enxergava multidões que conheciam hinos e orações, mas não conheciam o novo nascimento. E o que ele denunciou no século XVIII ecoa no século XXI, um cristianismo de fachada, que troca a profundidade pela aparência, a santidade pela popularidade, e a verdade por mensagens agradáveis aos ouvidos. Se compararmos o que vivemos hoje com o tempo de Whitefield, a tecnologia amplifica a mensagem, mas também amplia o risco de diluí-la. Sermões são encurtados para caber nas redes sociais, e versículos são usados como slogans motivacionais, desconectados do seu contexto e do chamado ao arrependimento. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Estamos nesse tempo. A mensagem do novo nascimento, tão central para Cristo e para Whitefield, está sendo substituída por promessas de prosperidade, técnicas de autoajuda e um evangelho sem cruz. Essa substituição não é inofensiva. Uma fé superficial pode até sustentar alguém em dias de calmaria, mas, quando a tempestade chega, ela se desfaz. Whitefield alertava: vocês podem ter a forma da religião, mas não o seu poder, podem ter o nome de cristãos, mas não o coração transformado pelo Espírito de Deus. O problema não é apenas doutrinário, mas prático. Em filosofias passageiras, ou na opinião popular, mas não na palavra viva de Deus. E como resultado, quando a crise os atinge, perdem a paz, a esperança e, muitas vezes, a própria identidade como discípulos de Cristo. Além disso, vivemos num tempo de distrações constantes. Notificações, redes sociais, entretenimento sem fim, tudo competindo pela nossa atenção. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Negar-se a si mesmo não é popular. No tempo de Whitefield, como hoje, a natureza humana resiste a qualquer mensagem que exija arrependimento e mudança radical. E não podemos ignorar o efeito corrosivo do medo. A pandemia recente, as instabilidades políticas, as crises financeiras, tudo isso tem exposto o verdadeiro alicerce da fé das pessoas.
Wittefield pregaria com paixão que o medo é o grande ladrão da confiança em Deus e que somente uma fé firmada na obra consumada de Cristo pode expulsar o medo. Mas o quadro fica ainda mais sombrio quando vemos líderes cristãos suavizando ou omitindo a mensagem da cruz para evitar ofender. Ao fazer isso, não percebem que estão roubando das pessoas a única esperança real. Wittefield jamais trocaria a verdade pela aceitação. Ele afirmou: prefiro ofender 1000 homens do que ofender a Deus, ocultando a verdade que ele me ordenou pregar. Essa situação atual revela um problema profundo. Estamos mais preocupados em construir comunidades confortáveis do que discípulos comprometidos. Mais interessados em encher bancos do que em transformar corações. Wittefield via isso como uma tragédia espiritual, pois sem o novo nascimento, nenhuma atividade religiosa pode salvar a alma. Portanto, ao analisarmos o contexto de hoje, precisamos admitir que há uma crise interna no corpo de Cristo. Não é apenas a pressão de fora, mas a fraqueza por dentro. E, como na época de Wittefield, a solução não está em estratégias humanas, mas no retorno à mensagem pura, ardente e transformadora do Evangelho. A pergunta que precisamos responder é esta: será que estamos dispostos a enfrentar a verdade, mesmo que ela confronte nossa zona de conforto? Ou continuaremos trocando a glória de Deus por um cristianismo superficial que não pode nos sustentar quando a tempestade vier? Se quisermos entender a urgência do chamado ao novo nascimento, conhecedor da lei e respeitado entre o povo, e, ainda assim, Jesus lhe disse algo que desconstruiu toda a sua base religiosa: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa afirmação não foi apenas uma metáfora poética. Foi uma declaração absoluta, sem margem para negociação. Não importa quantos rituais você cumpra, quanta moralidade você pratique ou quanto conhecimento bíblico acumule, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Wittefield pregava sobre esse texto com fogo nos olhos, repetindo com ênfase: vocês devem nascer de novo. Não é um conselho, é um mandamento do próprio Cristo. O novo nascimento, segundo Jesus, é uma obra do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. João 3:6. Aqui, Jesus traça uma distinção radical entre a vida natural e a vida espiritual. Wittefield explicava que, assim como ninguém pode dar a si mesmo a vida física, ninguém pode produzir a vida espiritual por esforço próprio. É obra soberana de Deus, aplicada pela graça, recebida pela fé. No contexto bíblico, nascer de novo é ser regenerado, ter o coração de pedra transformado em coração de carne, como profetizado em Ezequiel 36:26. É ser criado de novo, como Paulo descreve em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Wittefield enfatizava que essa transformação não é gradual no sentido de origem, ela começa num ponto específico, quando o Espírito Santo vivifica a alma morta. A santificação, sim, é progressiva, mas a regeneração é instantânea. Wittefield não falava de teorias frias. Ele aplicava a palavra com urgência, dizendo: não me importa se você é ministro. E por isso atacava esse falso alicerce com a espada afiada da Escritura. Além disso, o novo nascimento não é apenas uma experiência emocional. Não é o resultado de um momento de entusiasmo num culto ou de lágrimas diante de uma música. É uma obra interna e permanente. Jesus explicou a Nicodemos que o vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Ou seja, há mistério na forma como o Espírito atua. Mas há também evidências visíveis. A vida regenerada dá frutos: arrependimento, obediência, amor a Deus e ao próximo. Wittefield confrontava diretamente aqueles que diziam crer, mas cuja vida permanecia inalterada. Ele declarava: se a sua religião não muda o seu coração, ela nunca mudará o seu destino eterno. Essa era a essência da sua pregação. A fé verdadeira se prova na transformação visível da vida. Do ponto de vista teológico,
O novo nascimento é monergístico, obra exclusiva de Deus, mas ele se manifesta de forma que todos ao redor podem testemunhar. É como a luz que não pode ser escondida. Wittefield pregava ao ar livre para mineradores cobertos de carvão, e muitos voltavam para casa com os rostos marcados não apenas pela poeira, mas pelas lágrimas de convicção. Isso era fruto do Espírito, não de técnicas humanas. A Bíblia reforça essa realidade em Tiago 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. O instrumento do novo nascimento é a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito. É por isso que qualquer mensagem que substitua a Escritura por histórias agradáveis ou conselhos motivacionais não pode produzir vida espiritual genuína. Wittefield via a negligência da pregação bíblica como uma traição ao chamado pastoral. Ele dizia: um pregador que não insiste no novo nascimento é como um médico que se recusa a diagnosticar a doença mortal do seu paciente. Para ele, omitir essa verdade era condenar almas ao engano. No encontro com Nicodemos, Jesus também revelou o fundamento da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. O novo nascimento não é separado da obra redentora de Cristo. Pelo contrário, ele é o resultado da aplicação dessa obra à vida do pecador. Wittefield unia sempre o chamado ao novo nascimento com a proclamação da cruz. Ele advertia: não há novo nascimento sem o sangue de Cristo. E não há salvação sem a cruz. Essa ênfase era necessária porque, tanto no seu tempo quanto no nosso, há uma tendência de buscar renovação espiritual sem enfrentar o escândalo do Calvário. Outro ponto que Wittefield extraía de João 3 é a responsabilidade pessoal diante do chamado de Deus. Nicodemos foi confrontado com a necessidade de nascer de novo, e não podia transferir essa decisão para outro. Da mesma forma, cada ouvinte era chamado a examinar-se. Wittefield perguntava diretamente: você já nasceu de novo? Se não, o que o impede? Será o orgulho, a incredulidade, ou o amor pelo pecado? Essas perguntas cortavam fundo, porque ele não pregava para entretenimento, mas para transformação. Além disso, Wittefield aplicava o exemplo de Nicodemos para mostrar que até os mais religiosos precisam do novo nascimento. Isso desafiava a complacência daqueles que pensavam estar seguros por frequentar cultos ou participar de ministérios. A mensagem era clara. Religião sem regeneração é como uma lâmpada sem óleo. Parece útil, mas se apaga quando mais se precisa dela. Do ponto de vista prático, entender o novo nascimento também nos protege contra falsificações. Há muitos sinais que podem ser confundidos com verdadeira conversão, emoção intensa, mudanças superficiais, envolvimento em atividades religiosas, mas que não resistem à prova do tempo. Wittefield dizia: a prova da nova vida não está no primeiro passo, mas na perseverança até o fim. Por isso, fundamentar a fé no ensino bíblico sobre regeneração não é opcional, é essencial. João 3 não é apenas uma narrativa histórica, é uma convocação divina para cada geração. E, como no tempo de Nicodemos, a resposta não pode ser adiada. Assim, ao olharmos para a fundamentação bíblica e para o testemunho ardente de George Wittefield, percebemos que o novo nascimento é o ponto de partida indispensável para uma vida cristã autêntica. Ele é obra de Deus, produzido pela Palavra e pelo Espírito. Você já nasceu de novo, como Cristo ordenou? Ou sua fé ainda é apenas uma construção humana, sem a vida que só o Espírito pode dar? Quando olhamos para a fé genuína, em sua pregação fervorosa, organizava esses fundamentos não como uma lista fria, mas como marcos vivos no caminho de todo aquele que nasceu de novo. O primeiro marco é a escolha diária entre fé e medo. Wittefield conhecia bem a realidade das tempestades, tanto no sentido físico, pregando ao ar livre sob ventos fortes, quanto no espiritual, enfrentando oposição de líderes e multidões hostis. Ele repetia o que a Escritura já afirmava: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1. Wittefield usava essa cena para lembrar:
O medo nos afunda, mas a fé nos leva até o Salvador. O segundo marco é a resistência. Resistir não é simplesmente suportar passivamente, mas permanecer ativo, mesmo quando as forças parecem se esgotar. Hebreus capítulo 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que, apesar de perseguições, torturas e perdas, não voltaram atrás. Wittefield enfatizava que a resistência não nasce do otimismo humano, mas da certeza de que Deus é fiel. Ele dizia: quando o cristão não pode andar, ele rasteja. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Wittefield lembrava que o evangelho sem cruz é um falso evangelho. Sacrifício pode significar abrir mão de bens, segurança. O quarto marco é o caminho estreito. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus descreve um caminho apertado que conduz à vida, e um caminho largo que leva à perdição. Mas salvará a sua alma. Andar nele exige coragem para ser diferente, para ir contra a corrente, para ser incompreendido e até rejeitado. O quinto marco é a união inseparável entre fé e esperança. Hebreus 11, 1 declara: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Wittefield ressaltava que a fé verdadeira não é um salto no escuro, mas um passo firme na luz das promessas de Deus. A esperança é o combustível que mantém essa fé acesa, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer cada promessa. Ele dizia: quando a noite é mais escura, o cristão olha para a manhã eterna. O sexto marco é a fé em ação. Tiago 2, 26 nos lembra: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Para Wittefield, não havia espaço para uma fé estagnada. Ele via a fé verdadeira se manifestando em amor prático, cuidado com o necessitado. A resistência prepara para o sacrifício confirma que se está no caminho estreito, o caminho estreito aprofunda a esperança, e a esperança transborda em ação prática. Wittefield ilustrava essa interconexão com exemplos reais. Contava sobre crentes perseguidos na Escócia que caminhavam quilômetros para ouvir a pregação, mesmo sob ameaça de prisão. Do ponto de vista bíblico, cada um desses marcos encontra seu paralelo em Cristo. Ele mesmo escolheu a fé sobre o medo no Getsemane, resistiu até o fim na cruz, sacrificou-se totalmente. Andou pelo caminho estreito da obediência, manteve a esperança na ressurreição e agiu com amor até seu último suspiro terreno. Wittefield fazia questão de lembrar que o cristão é chamado a seguir os passos do Mestre, não apenas a admirar sua caminhada. Ao desenvolver esses pontos, percebemos que eles confrontam diretamente a superficialidade religiosa. Um cristianismo que evita o confronto com o medo, que foge do sacrifício, que busca o caminho largo. Wittefield ensinava que tudo começa com comunhão profunda com Deus. Não há resistência sem oração, não há sacrifício sem amor, não há caminho estreito sem disciplina espiritual. Ele exortava: cristão, alimente sua fé como quem alimenta o corpo, diariamente, intencionalmente com o melhor pão, a palavra de Deus. E essa prática não é opcional para quem nasceu de novo. É o próprio fôlego da vida espiritual. Wittefield comparava a negligência espiritual ao soldado que vai para a guerra sem armas, mais cedo ou mais tarde, será derrotado. Por isso, o cultivo diário da fé é a defesa contra as crises inevitáveis da vida. Até aqui, traçamos metade do quadro que George Wittefield pintaria ao falar sobre os pontos centrais de uma fé sólida. Cada um deles é um desafio e, ao mesmo tempo, uma promessa. Eles revelam o custo, mas também mostram a glória que espera aqueles que perseveram. O sétimo marco que Wittefield destacaria é a perseverança nas provações. Ele sabia que não basta começar bem, é necessário terminar a carreira com fidelidade. Citando Hebreus 10, 36. Lembrava: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverar não é apenas continuar a crer, mas continuar obedecendo, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Wittefield dizia: o ouro é provado no fogo, e a fé é provada nas fornalhas da aflição. O oitavo marco é a humildade como fruto visível do novo nascimento. Em um mundo obcecado por autoafirmação,
a humildade é vista como fraqueza. Mas, para o cristão, é sinal de força espiritual. Filipenses 2 nos mostra Cristo se esvaziando e assumindo forma de servo. Vitefielde combatia a vaidade religiosa que busca aplausos e títulos, lembrando: um cristão orgulhoso é uma contradição viva. Humildade é reconhecer que toda boa obra vem de Deus e que, sem Ele, nada podemos fazer. O nono marco é o amor sacrificial. Jesus declarou em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vitefielde aplicava esse princípio a atos concretos, ajudar o necessitado, visitar o doente, perdoar o ofensor. Para ele, amor não era um sentimento abstrato, mas uma decisão prática. Se o seu amor não lhe custa nada, ele não vale nada, pregava. Esse amor é sinal claro de que o Espírito Santo habita na pessoa. O 10º marco é a obediência imediata à voz de Deus. Vitefielde lembrava que atrasar a obediência é, na prática, desobedecer. Em Lucas 5, Pedro lança as redes mediante a tua palavra e colhe um milagre. Assim também o cristão regenerado não calcula o custo antes de obedecer, ele confia no caráter do Deus que ordena. Vitefielde exortava: quando Deus fala, obedeça agora, não amanhã. O 11º marco é a vigilância constante contra o pecado. O apóstolo Pedro alerta: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Vitefielde não via o novo nascimento como imunidade ao pecado. 25 adverte contra abandonar a congregação. Vitefielde, que pregava para multidões ao ar livre, sabia que a fé cresce no calor da comunhão e enfraquece no isolamento. Ele dizia: o carvão afastado do braseiro esfria rápido. A comunhão bíblica não é apenas socializar, mas encorajar, exortar e orar uns pelos outros. O 13º marco é a centralidade das Escrituras. O cristão regenerado tem fome e sede da palavra. Vitefielde passava horas lendo a Bíblia, não por obrigação, mas por deleite. Ele afirmava: a palavra é o pão do céu. Um dia sem ela é um dia de fome espiritual. Sem essa centralidade, a fé se torna vulnerável às modas e às falsas doutrinas. Ao entrelaçar todos esses marcos, percebemos que eles não formam um conjunto opcional, mas um retrato completo da vida regenerada. E aqui está a aplicação prática: cada um desses pontos é um termômetro da nossa caminhada. Se falta perseverança, a crise nos derrubará. Se falta humildade, o orgulho nos cegará. Se falta amor, nossa fé será estéril. Se falta obediência, perderemos oportunidades de viver milagres. Se falta vigilância, o pecado nos enlaçará. Se falta comunhão, o desânimo nos vencerá. Se falta palavra, nossa alma definhará. Vitefielde não pregava esses pontos como moralismo. A vida regenerada inevitavelmente produz esses sinais. E ele advertia contra a autoilusão: você pode se convencer de que é cristão, mas, se esses frutos não estão presentes, o Espírito de Deus não está em você. Essa honestidade cortante era parte do poder de seu ministério. Ele preferia despertar a consciência agora do que ver almas enganadas na eternidade. Do ponto de vista bíblico, todos esses marcos apontam para Cristo como a fonte e o modelo. Ele perseverou até a morte, foi humilde até a cruz, amou até entregar-se, obedeceu ao Pai sem hesitar. Resistiu ao tentador no deserto, caminhou com os discípulos em comunhão e viveu segundo a palavra. Seguir a Cristo significa imitar esse padrão, não apenas admirá-lo. Aplicar esses pontos à vida hoje exige coragem. Num mundo que exalta a independência, viver em obediência a Deus é contra a corrente. Num tempo de imediatismo, perseverar parece antiquado. Num ambiente de individualismo, amar sacrificialmente é raro. Mas é exatamente essa diferença que autêntica o testemunho cristão. Por isso, o desenvolvimento desses pontos centrais não é apenas instrução, é convocação. Vitefielde chamaria seus ouvintes a examinar cada um deles, a identificar onde estão firmes e onde precisam crescer. Ele insistiria que a obra do Espírito Santo é progressiva,
e que cada crise é uma oportunidade para fortalecer essas áreas. Concluindo esta sessão, vemos que uma fé sólida não é resultado de circunstâncias favoráveis, mas de um coração rendido a Deus, moldado diariamente pelo Espírito e pela Palavra. E, como dizia Wittefeld, o cristão que cresce em graça não teme o dia mau, pois sabe que o mesmo Deus que o sustentou ontem o sustentará amanhã. Ignorar a mensagem do novo nascimento não é apenas um erro teológico, é uma tragédia eterna. George Wittefeld pregava com lágrimas nos olhos porque sabia que as consequências de rejeitar a obra regeneradora do Espírito não se limitam a esta vida. Elas se estendem para além da morte. Jesus disse em João 3, 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que não há atalhos, não há exceções, não há substitutos. Qualquer fé que não passe pela transformação do novo nascimento é uma ilusão mortal. Wittefeld advertia que a religião sem regeneração é como um corpo sem vida, pode ter forma, mas não tem fôlego. As consequências começam já nesta vida. Uma pessoa sem novo nascimento pode até participar de rituais, cantar hinos, e até servir em ministérios, mas, no íntimo, continua escrava do pecado. Paulo descreve essa condição em Efésios 2, 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sem a vida de Deus, o coração permanece endurecido, a mente obscurecida e a vontade inclinada ao mal. O resultado é um cristianismo nominal que não resiste à primeira grande tempestade. Wittefeld contava histórias de pessoas que frequentavam cultos por anos, mas, sem regeneração, o coração se apoia em sentimentos, circunstâncias ou na aprovação humana, e tudo isso é areia movediça. Outra consequência grave é o autoengano espiritual. Jesus advertiu em Mateus 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Há pessoas que acreditam estar seguras porque tiveram experiências emocionais, ou porque fizeram uma oração no passado, mas nunca houve mudança de vida. Wittefeld chamava isso de fé morta com aparência de viva. Ele pregava, melhor ser despertado agora pela verdade dura do que acordar tarde demais no inferno eterno. A Escritura também é clara sobre o juízo vindouro. Apocalipse 21, 8 lista o destino dos incrédulos, mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Mas as consequências não se limitam ao destino eterno. Nesta vida, rejeitar o novo nascimento significa viver sem a verdadeira paz. Isaías 57, 21 declara: os ímpios não têm paz, diz o meu Deus. Sem Cristo, o coração é como um mar agitado, sempre inquieto, sempre buscando satisfação em coisas que não podem preencher. Wittefeld observava: quantos hoje seguem falsos evangelhos, gurus espirituais e doutrinas distorcidas porque nunca experimentaram a obra interna do Espírito Santo? Wittefeld ilustrava essa realidade com a parábola do semeador. As sementes que caíram à beira do caminho ou entre espinhos representam aqueles que ouvem a palavra. O resultado é esterilidade espiritual. Outra consequência devastadora é a incapacidade de produzir frutos que glorifiquem a Deus. Jesus disse em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Isso significa que qualquer obra feita sem a vida de Cristo em nós é, no fim, infrutífera para o reino. Wittefeld era direto. O trabalho religioso feito por um coração não regenerado é como perfume em um cadáver, disfarça o cheiro, mas não muda a morte. E ainda a perda da verdadeira esperança. O regenerado vive com os olhos fixos na eternidade, o não regenerado vive preso ao presente. Quando o sofrimento vem, o regenerado encontra consolo nas promessas de Deus, o não regenerado. A advertência das consequências também serve para a igreja como um todo. Uma congregação cheia de membros não regenerados é vulnerável à divisão, à apostasia e ao mundanismo. Wittefeld via isso como um perigo real. Ele dizia: Satanás não se importa que você vá à igreja, contanto que vá morto. Igrejas assim podem até prosperar externamente.
mas internamente estão apodrecendo. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: por que tantos ignoram essa advertência? Vitefeld apontava para 3 razões principais: orgulho, amor pelo pecado e indiferença. O orgulho impede a pessoa de admitir que precisa de mudança, o amor pelo pecado a mantém cativa, a indiferença a faz adiar decisões eternas até que seja tarde demais. Mas a boa notícia, que Vitefeld também proclamava com fervor, é que ainda há tempo enquanto há vida. A porta da graça está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. Ele exortava: fuja para Cristo agora, antes que a porta se feche e você ouça as palavras: nunca vos conheci. Em última análise, a advertência das consequências não é para gerar medo paralisante, mas para despertar arrependimento e fé. É como o toque do alarme antes do incêndio consumir tudo. Vitefeld pregava com essa urgência porque sabia que cada sermão poderia ser o último que alguém ouviria antes da eternidade. Portanto, a pergunta que ecoa é simples e direta: você já nasceu de novo, ou está caminhando para o juízo com uma fé que não salva? Chegamos ao ponto em que a mensagem não pode mais ser apenas teoria ou reflexão distante. O novo nascimento não é um conceito para ser discutido em debates teológicos e depois arquivado na memória. É uma convocação pessoal, urgente, que exige uma resposta agora. Georg Vitefeld, ao concluir suas pregações, não deixava espaço para indecisão. Ele olhava nos olhos da multidão e dizia: vocês devem nascer de novo, e devem nascer de novo hoje. A palavra de Deus nos lembra que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6, 2. Não é amanhã. Não é quando as circunstâncias forem mais favoráveis, não é depois que resolvermos todos os nossos problemas. É agora. Porque ninguém sabe se terá outro momento. Vitefeld repetia com intensidade: adiar a salvação é brincar com a eternidade. Este é o momento de examinar o coração à luz da Escritura. Pergunte a si mesmo: minha fé é fruto de uma transformação real ou apenas uma tradição herdada? Minha vida mostra evidências do novo nascimento ou continuo vivendo como antes? O Espírito Santo está produzindo frutos visíveis: arrependimento, amor, santidade, perseverança, ou minha fé é estéril? Se a resposta o inquieta, isso é sinal da graça de Deus. É o Espírito Santo chamando você para deixar o velho caminho e entrar pela porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mateus 7, 13. O novo nascimento é essa porta, estreita, mas que leva à vida. Arrepender-se significa mudar de direção. E essa mudança começa quando você confessa sua necessidade e clama por misericórdia. O convite não é para que você se torne apenas mais religioso, mas para que receba nova vida. É reconhecer que, sem Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2, 1, e que somente Ele pode nos dar vida verdadeira. É crer que Jesus morreu na cruz para pagar a pena que merecíamos e ressuscitou para nos dar vitória sobre o pecado e a morte. E a fé que salva não é um sentimento vago. É confiar em Cristo de forma tão completa que você entrega a Ele o controle de sua vida. Vitefeld explicava: fé é lançar-se nos braços de Cristo e deixar que Ele o carregue. Isso significa obedecer a sua palavra, seguir seu exemplo e depender de sua graça todos os dias. Talvez você se pergunte: mas será que Deus me aceitaria depois de tudo que fiz? O sangue de Cristo é suficiente para limpar a culpa mais profunda e restaurar o coração mais endurecido. Mas é preciso vir com sinceridade. Deus não se deixa enganar por palavras vazias ou promessas superficiais. Ele olha para o coração. Vitefeld advertia: Deus não quer o seu teatro religioso, Ele quer o seu arrependimento verdadeiro. Mas oferece um tesouro eterno que nada nem ninguém pode roubar. Ele não promete evitar as tempestades, mas garante que, com Ele, você atravessará cada uma delas. Então, qual será a sua resposta? Permanecerá no mesmo caminho largo que leva à perdição ou dará o passo de fé que leva à vida eterna? A decisão é sua, e ninguém pode tomá-la por você.
Wittefield concluía muitos de seus sermões com um apelo ardente: eu os imploro, por amor às suas almas, não desprezem este convite. Pois pode ser que nunca mais o ouçam novamente. Se você deseja nascer de novo, fale com Deus agora mesmo. Confesse seus pecados, declare sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, e peça que o Espírito Santo transforme seu coração. Não é a eloquência da oração que importa, mas a sinceridade dela. Você pode orar assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Creio que morreste na cruz por meus pecados e ressuscitaste para me dar vida. Entrego-te meu coração, minha vontade e meu futuro. Faz de mim uma nova criatura. Enche-me com Teu Espírito e guia-me em Teus caminhos. Amém. Essa oração não é um fim, mas um começo. O novo nascimento inicia uma jornada de crescimento, obediência e comunhão com Deus. É o início de uma vida que, mesmo em meio a crises, permanece firme porque está enraizada na rocha eterna. Wittefield lembrava que a resposta ao convite do Evangelho não é um evento isolado. E viver em comunhão com outros crentes. Hoje, a porta está aberta. O convite está diante de você. A eternidade está a um passo. Qual será a sua escolha? Chegamos ao final desta jornada. E a mensagem permanece tão clara quanto no início: vocês devem nascer de novo. Não se trata de uma sugestão piedosa ou de um ideal distante, mas de uma exigência absoluta de Jesus Cristo. Sem o novo nascimento, não há entrada no reino de Deus. George Wittefield pregava isso com paixão inabalável, porque sabia que o destino eterno das almas dependia dessa verdade. Ao longo desta mensagem, vimos que o novo nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo, produzida pela Palavra de Deus e selada pela fé em Cristo. Ele não é conquistado por méritos. Não é resultado de boas obras, nem fruto de rituais religiosos. É um ato da graça de Deus, transformando um coração morto em um coração vivo, gerando arrependimento genuíno. Amor por Deus e obediência à sua vontade. Também vimos os marcos que evidenciam essa nova vida: a escolha da fé sobre o medo, a resistência nas provações, o sacrifício voluntário. O caminhar pelo caminho estreito, a esperança inabalável, a fé em ação, a perseverança, a humildade, o amor sacrificial, a obediência imediata, a vigilância contra o pecado. A comunhão com os santos e a centralidade das Escrituras. Esses sinais não são opcionais, são as marcas inevitáveis de quem foi regenerado. Ao mesmo tempo, fomos advertidos sobre as consequências devastadoras de rejeitar essa verdade. Viver sem o novo nascimento é viver sem paz verdadeira, sem frutos que glorifiquem a Deus. Mas também ouvimos o convite urgente do Evangelho. A porta estreita ainda está aberta, e Cristo ainda chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11. Mais um salto decidido para a vida eterna. Agora, a decisão está diante de você. Permanecerá como está, confiando em uma fé superficial, ou se renderá ao chamado de Deus para nascer de novo? Busque a Deus com todo o seu ser. E, se já nasceu de novo, viva de forma digna dessa nova vida. Permita que a sua fé brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Antes de encerrar, deixo este desafio: compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir. Seja um instrumento para que outros conheçam a verdade que liberta. E continue buscando o crescimento espiritual, alimente-se da palavra, persevere na oração, e ande em comunhão com outros crentes. Que Deus o abençoe e fortaleça para viver como nova criatura, firme na fé, rico em amor e constante na esperança. E que, no dia final, você possa ouvir as palavras do Mestre: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:23.